Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Fora da Trilha, o podcast que traz o seu mundo para os seus ouvidos. Exercício físico em tempos de Covid-19. A sua imunidade vai baixar? Essa é a pergunta que eu pretendo responder ao longo desse podcast. Estamos vivendo uma pandemia, estamos em quarentena, estamos nos primeiros dias de quarentena. Muita coisa ainda vai mudar e vai ser modificada ao longo do caminho, né? A gente não sabe muito bem como vão ser as coisas amanhã, no próximo dia. Então, quero deixar registrado aqui que a gente tem que tentar viver esse período, né, da pandemia, esse período de quarentena da melhor forma possível. E uma das coisas que a gente pode fazer é melhorar pessoalmente, né? Ler mais livros, ver filmes interessantes, ouvir mais podcast, e talvez você esteja me ouvindo só porque está em casa, né? De quarentena, tendo possibilidade e mais liberdade, né? De horários, enfim. E também, pessoal, a gente tem que pensar que tem coisas boas também, né? Tem muita gente se ajudando. Para todo mundo que tá em casa aí, tá com seus familiares, tá com sua esposa, seu marido, enfim, seus pais, seus filhos, e tá convivendo em família, que a gente sabe que hoje em dia o tempo é cada vez mais escasso, então a convivência acaba... Às vezes a gente tem mais isolamento dessas pessoas do que em período desse vírus, né? Então a gente tem que pensar e refletir das coisas que são positivas também, né? A gente tem que procurar alguma coisa positiva para não cair em desespero, enfim. Bom, pessoal, mas vamos lá, vamos ao que interessa nesse podcast. Vamos falar um pouco de exercício. É óbvio que eu vou me dirigir mais à corrida, mas sempre que eu falar corrida ou trail, tu pode colocar para outras atividades, pode ser crossfit, yoga, pilates, treinamento funcional, musculação, enfim, qualquer exercício. Eu vou sempre falar corrida por preferência minha e da galera que tá me ouvindo, né? Que eu tenho certeza que é muito melhor correr. Bom, pessoal, então como fica o exercício, né? Como fica a nossa corrida nesse período, né? Muita gente, cara, é inacreditável, vocês não têm noção de quantas pessoas me perguntaram sobre imunidade, se vão pegar o vírus por estar treinando ou por deixar de treinar. Então eu vi muita gente tendo essa dúvida e aí eu resolvi gravar esse podcast. Eu acabei de escrever um texto sobre isso para a gente poder discutir um pouco mais sobre isso e tirar as dúvidas né, daquilo que se sabe. E o que é engraçado é que, assim, sempre se tem aquela piada do Walking Dead, né? De fazer várias piadas com Walking Dead, mas, cara, pela primeira vez, esses filmes estão saindo das telas, esses filmes e séries estão saindo das telas e estão batendo na porta da nossa casa, né? Estão chegando perto dos nossos familiares, pessoas conhecidas nossas. E... cara, é loucura pensar nisso. Mas vamos lá. É óbvio que agora, pensando em corrida, o isolamento social ele é necessário, tá, pessoal? Isso é uma orientação
é uma orientação maior. É de infectologistas, são de pessoas, de médicos, de caras que estudaram a vida toda para saber disso. Então, não vai nós, né, meros mortais, achar que não, que nós sabemos o que é melhor ou o que é pior. Então é um período de isolamento social, é para ficar em casa, até a gravação desse podcast é permitido sair de casa, né? Diferente da Espanha, por exemplo, que não se pode nem correr na rua. Aqui no Brasil ainda é permitido correr. É óbvio que tomando as devidas precauções de higiene, porque se tu sair para correr na quadra de casa, não encontrar ninguém, ou for para um morro, para uma trilha, para algum lugar completamente isolado, sem sair da tua casa, entrar no teu carro, parar no lugar, sair para a trilha, voltar, entrar no teu carro, voltar para casa, tirar a roupa antes de entrar em casa, fazer toda a higienização, tomar banho direto. Olha, a princípio não existe nenhuma orientação contra isso, certo? Mas eu sei que nem todas as pessoas vão poder fazer isso, e então para aquelas que forem ficar em casa, a gente precisa ter alternativas. Só que aí é que tá o ponto, né? Aí é que tá o ponto. Eu ouvi até, inclusive, um aluno, enfim, um atleta, uma pessoa, que eu não vou expor, né, aqui, mas que disse pra mim que eu falei, pô, então, de repente, não sai de casa, faz um treino em casa, de repente, faz um HIIT, um treino funcional em casa. E é uma pessoa que não gosta de reforço, né? Detalhe. E ela falou, não, eu não vou fazer porque a minha imunidade vai baixar. Se eu fizer esse reforço, a minha imunidade vai baixar. E aí a pessoa conseguiu uma bicicleta e ficou pedalando por 4 horas e meia. Bom, então vamos lá. Então vamos falar um pouquinho sobre essa questão de imunidade, né? Eu vou pegar aqui, eu vou ler para vocês um parágrafo de um artigo que explica o sistema imunológico, tá? Todas as referências eu vou colocar na descrição do episódio, e aí vocês, quem quiser, quem se interessar, pode ir dar uma olhada e estudar um pouquinho mais. Vamos lá. O sistema imunológico é um notável sistema de defesa que evoluiu nos vertebrados para proteger micro-organismos patogênicos, invasores e cancro. É constituído por uma enorme variedade de células e moléculas capazes de reconhecer e eliminar especificamente uma aparente variedade de invasores estranhos, coronavírus. Estas células e moléculas atuam em conjunto numa rede completamente adaptável e dinâmica, cuja a complexidade rivaliza com o sistema nervoso. Bom, é meio difícil de entender, né? E é mesmo. O sistema imunológico, ele quando se vai estudar, ele é realmente difícil, porque ele vai muito para bioquímica e para uma fisiologia mais complicada, assim, celular, e de níveis muito menores que isso, de micro-organismos. E então eu vou falar de uma parte mais ampla, sem me ater a detalhes, enfim. Mas o que acontece, e esse aluno eu vou colocar como exemplo, ele diz que a imunidade dele ia baixar. Bom, pessoal, o exercício físico, ele tem diversas variáveis, né? Isso vocês sabem, entendem. E não é só a intensidade, que a intensidade sozinha, ela não quer dizer nada.
existe volume, existe o intervalo entre as séries que tu tá realizando, existe uma série de outras variáveis, como, por exemplo, deixa eu pensar aqui, volume, intensidade, o intervalo entre as séries, a massa muscular envolvida, a densidade de todo esse exercício, tempo de intervalo, enfim, cara, são várias variáveis. Não, uma coisa sozinha não quer dizer nada. Dando um exemplo mais prático, se tu sair na rua e correr 400 metros muito rápido, tu vai ter feito um exercício muito intenso, certo? Mas se tu sair para caminhar e tu vai ter uma depressão do teu sistema imunológico ridícula. Realmente ele vai ficar ali imunodeprimido por segundos, minutos, e logo ele vai voltar à linha basal. Já se tu sair para caminhar com teu cachorro por 1 hora e meia, numa intensidade super baixa, tu vai ter uma resposta, uma depressão do teu sistema imune muito maior se tu não for acostumado a fazer esse tipo de exercício. Então, a gente tem que entender que existem várias variáveis e simplesmente tu fazer um exercício intenso dentro da tua casa não necessariamente vai fazer com que tu esteja imunodeprimido, né? Vamos lá. Vamos a outras coisas aqui. Eu peguei um roteirinho aqui que eu tô seguindo. Uma outra coisa, o colégio americano, né, de ciências do esporte, de medicina do esporte, aliás, é American College of Sports Medicine, ele soltou um artigo, né, uma nota, vamos dizer assim, dizendo para as pessoas continuarem treinando. Só que muita atenção, pessoal. O exercício físico neste momento ele é para deixar de perder deixar de perder aliás, que tu perca o mínimo possível do teu condicionamento. Agora nós vamos entrar num período de manutenção, né, do condicionamento. Não é hora de ganhar, não é hora de fazer coisa que tu nunca fez na vida, como esse meu atleta aqui. Detalhe, ele não é que nunca tinha pedalado, até porque tinha uma bicicleta em casa, mas ele não treinava bicicleta. Então fica a reflexão, assim, se ele fizesse o exercício que eu propus para ele em casa, seria muito menos imunodepressor, vamos dizer assim, do que as 4 horas e meia que ele passou em cima de uma bicicleta. Ele fez justamente o contrário do que ele achava. Então, a gente tem que pensar que nesse momento, pensando até em provas, as provas vão todas por segundo semestre. Isso é um fato, tá? As que não cancelaram, as que não adiaram, estão esperando as próximas notícias, mas assim, eu já estou adiantando para vocês, se preparem para provas somente no segundo semestre. Inclusive as Olimpíadas é bem possível que sejam adiadas. Então, se as Olimpíadas vão ser adiadas, não vai ser a prova aí, uma prova nacional que vai ter. Tá, vamos voltar aqui pro nosso assunto. A ideia nesse momento é que se tu tá um pouco... Bom, beleza, eu usei esse exemplo do meu aluno, enfim,
mas a grande maioria de vocês vai poder treinar em casa. E tem diversos profissionais que estão fazendo lives. Eu e o Togumi também já fizemos algumas, vamos continuar fazendo, vamos fazer outras diferentes. Existem diversos profissionais que estão divulgando treinos. Então, assim, dá para fazer em casa, certo? Com pouco material, tendo, sei lá, nada, tendo só um espacinho, a gente já consegue fazer um treino legal de condicionamento para aproveitar esse momento, né? E não perder o nosso condicionamento adquirido ao longo desses meses até agora, né? Então, outra coisa, e eu acho que é importantíssimo falar, tá? Saindo um pouco do exercício, mas vindo para a parte imunológica. Existe o exercício físico, tá? Ele é só um dos pilares do sistema imune, tá? Eu diria que são 5 pilares, tá? Que afetam diretamente o sistema imune, que é o exercício, que eu acabei de falar para vocês, que de uma forma moderada, enfim, controlada por um profissional adequado à realidade de cada um de vocês, não tem problema nenhum continuar treinando, inclusive é orientado, né, pelo Colégio Americano de Medicina do Esporte, como eu já falei. Mas os outros 4 pilares são alimentação, sono, sistema hormonal e o estresse, tá? O sistema hormonal, bom, se infelizmente tu der um pé frio nesses dias tu ter desregular o teu sistema hormonal, é um pé frio, assim, ou se tu já tá debilitado e não sabia, enfim, mas isso neste momento não tem muito como ficar falando do sistema hormonal. Mas as outras coisas, os outros 3 pilares, nós temos como os outros 4 pilares, né? Colocando o exercício junto, o estresse, o sono e a alimentação, a gente consegue controlar. Ainda mais estando dentro de casa, né? Então, assim, não é hora, pessoal, pelo amor de Deus, não vamos entrar na noia, ou sei lá no que, de tentar emagrecer nessa quarentena, de mudar a alimentação. Agora eu vou fazer uma cetogênica, agora eu vou virar low carb, agora eu vou virar vegano, ou vou virar canibal, sei lá, não sei. Não é a hora, não é o momento. Por quê? Porque a alimentação, ela é diretamente relacionada ao sistema imune. Então, se a tua alimentação for modificada nesse momento, tu vai ter uma imunodepressão, certo? Imunossupressão é o termo correto. Então, não é a hora, deixa para emagrecer depois. Pô, pessoal, eu acho que é melhor eu vi isso de um grupo de WhatsApp. Eu prefiro viver tá viva gorda do que morrer magra, né? Uma menina disse. E eu achei bem interessante. E vai muito nessa linha da alimentação, nesse momento. Sono. Vamos falar um pouquinho do sono. É a hora da gente não tentar, sei lá, acordar mais cedo, dormir mais tarde, ficar, tô em casa, vou começar a beber demais, ou seja lá o que vai alterar o sono. Pessoal, mantenha a tua rotina. Talvez estando em casa não vai ter aquela coisa do trânsito, então dorme um pouquinho mais,
te recupera, o sono é importantíssimo para que a gente recupere todos os sistemas do corpo. Então, vamos usar esse período para isso. E o estresse, né? O último pilar aqui que eu vou falar um pouco mais é o estresse. Vamos tentar, né, dentro do possível, modular o nosso estresse, não ficar tão ansioso, tão estressado com as coisas, com o trabalho, com o futuro. Por mais difícil que isso seja, para que a gente mantenha a nossa saúde, né? E a nossa saúde mental, a gente não pode ficar pensando e teorizando e filosofando muito sobre essa coisa do futuro. Vamos tentar viver o nosso presente, vamos tentar olhar as coisas boas. Trabalho, dinheiro, essas coisas, por mais difícil que isso seja, a gente vai ter que resolver depois da pandemia. Agora não é a hora, agora é a hora da gente tentar pensar positivo e criar alternativas. Vou dar um exemplo aí de não só meu, mas de diversos colegas que tem assessoria esportiva, enfim, tá todo mundo se virando, fazendo exercícios diferentes em casa. Isso tá também criando coisas novas. Enfim, a gente precisa criar nesse momento, criar conteúdo, tô criando aí podcast, escrevendo texto, começar canal no YouTube. É o momento de fazer coisas novas, tentar ir para outros lados, novos nichos, criar demandas diferentes. A gente não pode cair no estresse cair no estresse, exatamente no estresse. Certo, pessoal? Então, a imunidade de ninguém vai... E eu acho que é importante a gente falar isso, tá? Imagine você, talvez a parte seja mais didático pensar assim. Pense você numa linha reta. Cada vez que tu faz exercício, o teu sistema é deprimido. Então a tua curva, tu tem uma linhazinha que vai para baixo. Aliás, uma linha que vai para baixo da tua linha basal, certo? Então ali tu é imunodeprimido. Quando tu tá abaixo da tua linha basal, e tua linha basal é tua defesa normal do corpo, teu sistema imunológico trabalhando tranquilo, saudável, quando tu tem essa baixa, tu abre uma janela de imunossupressão. Para que vocês entendam, o vírus ele não vai entrar se a janela estiver fechada, certo? Então, entenda uma coisa: para que a gente fique doente, precisa duas coisas: que a janela de imunossupressão, imunodepressão esteja aberta e que o vírus entre neste momento, certo? Neste momento específico. Por isso que o exercício físico intenso ou de longa duração, ou seja lá o que, qualquer exercício físico, tá? Qualquer um, ele é um looping eterno de baixar da tua linha basal, aí os sistemas todos do corpo trabalham para que o corpo volte a essa linha basal, certo? E fica tudo bem. Então, assim, é o momento da gente não fazer exercícios de longuíssima duração, nem extremamente intensos, nem com, enfim, exercícios que a gente não está muito acostumado, ou fazer exercícios estando meio cansado, sentindo alguma indisposição. Cara, tá assim, não treina. Ou treina menos. Ou em vez de sair para correr 20 km, faz 10, faz 15, né? Se puder correr. Em vez de fazer 20
agachamentos, 20 apoios, 20 burpees, faz 10, faz 15, diminui um pouco a intensidade, o volume do teu exercício. Por isso que é muito importante que vocês falem com o profissional de referência de vocês, o treinador de vocês. Bom, e quem não tiver, só me ligar, né? Já tem aí o meu inbox aí no Instagram, @CristianoFetterCoach. Vamos monetizar, né, gurizada? Vamos ficar rico. Então é só dar o toque que, cara, a gente organiza o treino. Organiza o treino para que tu tenha essa janela o menos aberta possível. E por que eu tô falando dessa janela? Porque assim, é importante que vocês entendam que quando se faz o exercício, tá? Quando a gente está fazendo exercício, ele vai ter essa imunodepressão, a janela vai ficar aberta. Aí o sujeito tá em casa, faz o exercício, seja ele qual for, tá? Mesmo que esteja com intensidade, volume, séries, etc., a densidade esteja tudo correto para a pessoa, mas ele tá lá suado, acabou de fazer o exercício, e aí ele viu que o lixo tá ali. Vou descer, vou pegar o elevador e vou entrar no elevador. Pego o lixo suado do treino, pego o lixo e desce. Quando ele desce, ele encontra um vizinho que está infectado. É aí que o vírus pode entrar e pode acabar pegando vocês. Quando essa janelinha está aberta. Então, procurem, quando fizer o exercício de vocês, fica mais resguardado, fica em casa, se higieniza bem, tenha mais cuidado nesse pós-treino, muito mais cuidado do que se tem habitualmente. Se alimente legal depois do treino, faz um descanso bacana, tenta não se estressar muito pós-treino, sabe? É fazer esses bem pequenos cuidados, né? Para que a gente saia dessa pandemia, para correr o mundo, né? Até ontem falando com um amigo meu, o Vini, que mora em Barcelona, ele falou, cara, eu já tô há 10 dias dentro de casa. Uma coisa é certa, o primeiro dia que eles liberarem poder correr na rua, porque lá na Espanha é multado, primeiro dia que me deixarem sair de casa, eu vou correr uma maratona. Eu acho que é demais, até porque essa pandemia, por mais que quando passar, vai ter essa coisa da janela de imunidade, né, que eu falei. O vírus ainda vai tá por aí. Mas, pessoal, é isso que eu gostaria de falar aqui. Eu vou deixar aqui várias referências, né, para quem quiser estudar legal assim, sobre imunidade e exercício. Não vamos sem muito alarde, muito desespero. É para treinar, é para continuar treinando, até para manter a sanidade mental. Só a ideia geral é que não é para ganhar, é para manter o condicionamento físico atual, sem inventar moda, sem inventar dieta, sem inventar rotina de sono diferente, enfim. Tenta manter esses pilares todos controlados. Procure o seu treinador, fale ou manda um inbox aí, a gente troca uma ideia. E vamos sair dessa, todo mundo com saúde, porque tem muita montanha pelo mundo pra gente correr, pra gente conhecer. Tem muita trilha por fazer e eu acho que é a vontade de todo mundo sair dessa da melhor forma possível. Tá, pessoal? Valeu, obrigado e assim, mais uma vez eu peço, quem tá me ouvindo aí até agora, manda um inbox ali, que seja no Instagram, manda um WhatsApp, uma coisa, dando feedback, né? Ver se o som tá saindo legal. Eu sei que tem alguns com problema com a música de fundo, ainda não consegui baixar ela, enfim.
Mas vai falando, vai dando ideia de conteúdo, de coisas para fazer diferente, porque eu tô disposto, vamos conversar, vamos trocar ideia, vamos expandir conhecimento, vamos discutir, porque eu acho que é daí que a gente vai sair mais fortalecido e mais legal. Tá? Então me deem esse feedback, me deem esse retorno, até para eu saber se tá dando certo, né? Se vale a pena continuar tá fazendo esses áudios, escrevendo os textos, enfim, essas coisas. Tá, pessoal? Muito obrigado mesmo. Valeu. Até mais.